Olá e sejam bem-vindos a um novo episódio de Budapeste a Wembley, falando sobre o 2020, jogado em 2021. Hoje vamos falar sobre uma única coisa, é o jogo que vai dar hoje à noite, Portugal. Vai ser o nosso foco principal, o grupo de Portugal, o jogo de Portugal contra a França. E por isso hoje, como sempre, tenho os meus irmãos comigo e vou lançar já a primeira pergunta, que é, já falámos muito sobre o que aconteceu de mal contra a Alemanha no último episódio. A minha pergunta, Miguel, vais começar por ti hoje. O que é que para ti tem de ser a mudança principal na abordagem deste jogo à França? Bem, antes de mais, olá a todos. Repara, eu acho que Portugal foi um bocadinho bipolar nesta fase de grupos, com um bom primeiro jogo contra a Hungria e as coisas contra a Alemanha não correram bem. Mas concordo com algumas perspectivas que têm sido partilhadas desde o jogo com a Alemanha, que é a de os portugueses terem entrado um bocadinho em histericismo e em pânico, sem razão. Bem, eu acho que há algumas razões, mas não que justifiquem de facto o pânico geral. Pronto, partindo daí, eu acho que nós não podemos, obviamente, falhar tanto na defesa como no último jogo. E isso vai depender muito, sinceramente, da discussão que nós já temos tido aqui várias vezes, que é o que acontece àquele meio campo, porque eu acho que não está a resultar. Portanto, parte-se do pressuposto que o Renato hoje vai entrar para titular, pelo menos é o que tem sido dito na comunicação social, e eu acho que isso já é um bom ponto de partida para o jogo correr um bocadinho melhor. Resta saber quem é que sai e se há ou não alteração tática, mas vamos ver. Ok. Carlinhos, desta comunicação social de hoje, também tens esta ideia que o Renato é que vai jogar titular? Ora bem, a avaliar pela comunicação social de hoje e pelo treino de ontem, sim. Só que não é a única alteração. E a minha grande questão são as outras alterações. Essa parece, é a única que é unânime nos três principais jornais desportivos portugueses e no site Mais Futebol. Todos quatro concordam que o Renato Sanches vai entrar e o William sair. Todos concordam com isso. Dois deles citam o treino de ontem, onde a revolução no meio campo é isso mesmo que eu acabei de dizer, uma revolução porque troca todos os jogadores do meio campo. Entra também, entra Palhinha para o lugar do Danilo, entra Renato Sanches para o lugar do William, tecnicamente, e Moutinho para o lugar do Bruno Fernandes. E essa é a outra que também é unânime em todo lado. O Moutinho joga e o Bruno Fernandes não. Toda a gente põe isso, e o treino de ontem disse isso. Há alguns jornais acham que o treino de ontem tinha o Palhinha para enganar. E, portanto, dois dos jornais põem o Danilo a jogar a titular. Mas o que parece unânime é que ou Danilo ou Palhinha, como o vértice mais recuado de um triângulo, e depois Renato Sanches e João Moutinho a jogar. Há ainda quem fale da possibilidade de jogar o Fonte para descansar o Ruben Dias, e porque o Ruben Dias está em risco de suspensão se vir amarelo, e por o Fonte jogar no campeonato francês. Isso é especificamente um jornal que diz isso só. E agora, sinceramente, não me lembro se ou é o Record ou é a Bola. Sei que não é o jogo que é Mais Futebol. Ou o Record ou a Bola, acho que é a Bola. É o Record? Ok. Um deles fala disso especificamente. É o Record, sim, senhor, que é o único que eu consigo ler online, mesmo o jornal todo e não só o que eles publicam. Os cabeçalhos, ok. Exatamente. Portanto, o que parece claro é o que o Miguel acabou de dizer e o que a comunicação social tem dito, e o Fernando Santos admitiu que vai haver alterações. Portanto, o 11 não vai ser igual. Da mesma maneira que eu tinha a certeza que o 11 ia ser igual contra a França, tenho a certeza que não vai ser igual contra a Alemanha. Tenho a certeza que não vai ser igual contra a França. Agora, acho que há muito debate sobre se isto vai resolver o meio campo ou não. Qualquer coisa que implique o Renato Sanches jogar a titular na forma em que o Renato Sanches está e com o que fez nos dois jogos é sempre um bom ponto de partida. Compreendo a ideia do Moutinho pelo Bruno Fernandes? Obviamente não gosto à partida. Bem, pelo Bruno Fernandes eu acho que não devia ser claro, mas a verdade é que o Moutinho entrou muito bem nos dois jogos e especialmente contra a Alemanha entrou bastante bem. Entrou muito bem com a Alemanha, sim. Mas tenho bastante medo de ver o Moutinho a titular no jogo contra a França. Sinceramente, o Moutinho já não vai para novo e a verdade é que toda a gente, aliás, não é toda a gente, mas especificamente o Roberto Pires, perguntaram-lhe qual é que era a forma de parar esta seleção francesa. E ele disse sem hesitações bloquear o meio campo Kanté-Pogba. E se fosse no Euro 2006, eu sabia perfeitamente o que é que eu achava melhor, era pôr o Adrien
em cima do Pogba. Como fez ao Modric. Como fez ao Modric, e este ano eu sinceramente não sei quem é que é melhor para fazer um papel desse género, mas tenho a certeza praticamente absoluta que o Fernando Santos vai dar marcação ao homem ou ao Pogba, e se fizer isso, faz muito bem. Muito E é nesse sentido, desculpa, deixa-me só Sim. dizer, porque é nesse sentido que eu acho que o Moutinho faz algum sentido, embora dentro do que é as nossas opções, tinhas o Sérgio Oliveira ou o Moutinho para fazer isso. O Ruben Neves joga demasiado atrás, é demasiado recuado. E... Eu acho é que o Ruben Neves é um jogador mais de construção e não de... Sim, e de construção recuada, ou seja, nem Sim, é especialmente bom a fazer marcação, nem é um jogador para estar a jogar à frente de um trinco. Epá, eu sinceramente punho o Palhinha, honestamente. O Palhinha tem corpo para o Pogba, o Moutinho não tem. Quer dizer, o Moutinho pode ser muito cão de guarda, e mas sendo especificamente o Pogba, vai ser difícil o Moutinho conseguir pará-lo. Bem, já para nem falar, nem lhe passo pela cabeça por o William nessa função, se não esquece. Não, isso Se acontecer, perdemos. Isso é o fim da picada. Sim. Isso é o fim. Mas entre Moutinho, Palhinha, e não estou a ver outra opção, o Danilo, mas o Danilo também não é bom no homem a homem e contra o Pogba. Apesar de ter bom físico, não tem as características. Portanto, entre e não tem a velocidade. Palhinha, Um jogador com isso tem que ter uma capacidade de se virar e de mudar de direção que o Danilo não tem. Claro, mas isto partindo do pressuposto que vai haver essa marcação homem a homem, mas eu acho que vai. Não seria uma novidade no Fernando Santos, e seria muito inteligente porque, de facto, principalmente no jogo da França contra a Alemanha, o Pogba resolveu o jogo, desbloqueou o jogo completamente e teve uma exibição que cala alguns críticos dele, tipo o Roy Keane, por exemplo. A neta do Roy Keane é mais o Graham Souness e o Paul Merson é que não suportam o Pogba. Isto faz-me lembrar o seguinte, estávamos a falar aqui sobre as questões do Fernando Santos, e Carlinhos, tu disseste que ele assumia e que isto foi o cabeçalho, ele assume ou dá a possibilidade de haver mudanças. Fernando Santos não disse isso concretamente, disse que havia coisas a mudar e que teriam de ser mudadas, mas que não iria mexer no núcleo da equipa. Foi praticamente isto que ele disse, palavra parafraseando com o Fernando Santos. Isto aqui faz lembrar o seguinte, que é um meme dos Simpsons, que é o Principal Skinner a dizer: será que sou eu que estou out of touch ou são as crianças que estão erradas? E ele assume que são as crianças que estão erradas. A minha pergunta para ti, Carlinhos, é o seguinte: nós somos o Principal Skinner ou nós somos as crianças? Muito bem, gosto dessa pergunta, e como professor tenho a dizer que no momento em que tu começas a achar que todo um grupo de pessoas é que está errado e tu é que estás certo, tu estás a fazer as e estás na contramão na autoestrada. Portanto, não. Eu acho que o Fernando Santos é o Skinner, mas espero que ele me mostre que não, que consegue aprender, e ele já mostrou isso no Euro 2016, eu repito, vou dar o mesmo exemplo que dei. Ele no Euro 2016 faz uma alteração, ou duas. Aliás, faz mais do que duas, para dizer a verdade. Ele troca o lateral direito, o Cédric passa a jogar quando não era o Cédric que era titular, o Adriano passa a jogar quando não era o Adriano que era titular, e ele conseguiu mexer bem na equipa. Aliás, desculpa interromper, deixa-me só dizer que, aliás, uma das suspeitas que se lança sobre o 11 de Portugal é se o Nelson Semedo mantém a titularidade, e fala-se de entrada do Diogo Dalot, pobres de nós que já não temos o Cancelo, porque se tivéssemos... O Cancelo estar fora é dramático neste caso. Agora, eu não sei se o Dalot, sinceramente, está ao nível de cumprir, quanto mais ser melhor do que o Nelson Semedo, apesar do Nelson Semedo ter jogado muito mal contra a Alemanha. Atenção. É inegável. O pior é que eu vi, o que eu vi do Dalot entrar era para a esquerda. Era para o lugar do Rafael Guerreiro. Não era o que me tira do sério, porque tens lá o Nuno Mendes. Se queres tirar o Rafael Guerreiro, o que eu aceito, que até poderias pensar nisso, tem de ser para pôr o Nuno Mendes, e tens de pôr o Dalot à direita. As laterais neste momento são uma questão interessante, mas que eu acho que vamos ter de entrar. Vamos entrar um bocadinho mais à frente, porque acho que é quando falarmos sobre os 11 que achamos que jogam. Eu queria dar uma questão aqui. Sim, do meio campo. Porque era o que eu ia dizer. Indo ao meio campo, eu acho que compreendo perfeitamente o que estás a dizer e não discordo, Miguel, a marcação ao Pogba. Quero perguntar-te se o que tu queres dizer quando dizes o Palhinha, tu punhas o Palhinha e o Danilo a jogar os dois contra a França? Não,
Calma. Porque eu não percebi bem, é essa a minha pergunta. Porque depois eu quero falar sobre isso um bocadinho. Não, repara, por acaso não estava a partir dessa ideia. Claro que teres o Palhinha a titular a marcar o Pogba faz com que ele fuja um bocadinho de posição e isso coloca um problema na tática do Fernando Santos, porque de facto aquele pivô é muito estático. Mas depende, quer dizer, com o Renato, imagina que seja Palhinha, Renato Sanches e Moutinho. Sim, Aí, era aí que eu ia chegar. sinceramente, o Palhinha, na minha opinião, faria muito bem essa posição e o Moutinho e o Renato Sanches andavam ali nas dobras e a correr porque é o que eles fazem bem, na verdade. Entre outras coisas. Agora, eu acho que... Só para sublinhar que o meu medo, sinceramente, é que o Moutinho, se estivéssemos a falar do Moutinho de há 10 anos atrás, eu teria um bocadinho menos medo, mesmo assim teria, porque o Moutinho, apesar de tu ter 1,5 m, o Pogba tem quase, exagerar a parte, tem quase 2 metros. Sim. E é muito forte fisicamente e muito rápido, apesar de ter aquele ar meio desajeitado, ele é muito ágil e rápido. E sinceramente o único jogador, na minha opinião, com características para conseguir travar o Pogba neste plantel de Portugal é o Palhinha. Muito bem. Eu queria dizer uma coisa acerca do meio campo da França e ligar a isso que tu acabaste de dizer. Para começar, eu, dentro do que se tem falado, portanto, ignorando fantasias, porque eu tenho a minha fantasia e até gostava de hoje falar um bocadinho da fantasia de como Portugal podia jogar, ignorando a fantasia, eu hoje gostava de ver Palhinha, Renato Sanches, Moutinho. Não gosto da ideia de tirar o Bruno Fernandes da equipa, mas genuinamente gostava de ver, acho que estes 3 jogadores no meio campo podem ser muito importantes. E a razão principal é um jogador de quem ainda não falamos no meio campo da França e que para mim, compreendendo e concordando com tudo o que estás a dizer, mas para mim acaba por ser ainda mais importante do que o Pogba, que se chama Kanté. O Kanté corre como um animal e a noção de que o Kanté é um trinco, é o médio mais defensivo da França, é muito errada. Porque o Kanté é o jogador que aparece entre linhas naquele meio campo. Não é o Rabiot, não é o Pogba, é o Kanté. Quem aparece é o Kanté. A única coisa que o Kanté não sabe fazer é rematar. Pois está bem, ele não precisa de rematar. Tem lá o Griezmann, o Mbappé, o Benzema, o Pogba e outro gajo qualquer para rematar. Ele não precisa de rematar. Fala-se do Rabiot não jogar, por falar nisso. Fala-se do Tolisso entrar para o lugar do Rabiot. Atenção aqui a um ponto, que é... eu não tenho a certeza, por acaso não sei o que é que o Deschamps disse sobre o seu próprio 11, mas a França já está apurada e toda a gente sabe que esta competição é muito exigente fisicamente e, portanto, é possível que haja alterações também em França. Portanto, é visto. O Deschamps falou sobre isso, também estive a ver. O Deschamps falou sobre isso. Atenção, eu não ouvi a conferência de imprensa do Deschamps, portanto, da mesma maneira que a parrangona sobre o Fernando Santos é que ele vai mudar e depois, na verdade, o que ele disse foi que vai haver alterações, mas não vai mexer no coisa da equipa. O que eu li que o Deschamps teria dito, escrito por jornalistas, foi que não ia mexer no ataque porque eles não têm jogos suficientes juntos e ele quer pô-los a jogar juntos. Portanto, Griezmann, Benzema, Mbappé jogariam, mas que haveria alterações. Mas o que eles acham é que ele voltará a uma formação mais parecida com a que jogou contra a Alemanha. O Hernandes jogar a lateral esquerda, ele não quer ter o Digne, que é mais ofensivo, contra nós, e o Tolisso entrar, não se sabe para o lugar de quem. E a melhor coisa que podia acontecer a Portugal era ele decidir descansar o Pogba. Ou o Kanté. O Kanté não descansa, era o que eu ia dizer a seguir. O Kanté joga os jogos todos e devido que ele joga. E isto tudo para dizer que para mim a chave vai estar numa marcação, mas que não é a Modric. O Pogba não é como o Modric. O Kanté não é como o Modric e a dinâmica do meio campo da França não é aquela. Enquanto na Croácia o Modric é quem carregava o jogo todo, e desculpem, eu estou a usar este exemplo, vocês sabem porquê, e veio do Miguel que disse quando o Adriano em 2016 marcou o Modric e quão importante isso foi para nós ganharmos esse jogo. O meio campo da França depende muito menos dessa capacidade, porque o Pogba vai recuar, pode ir buscar o jogo aos centrais e depois meter um passe comprido para o Mbappé e ter marcação individual não serve de nada porque ele vai fazer isso na mesma. E depois tens o Kanté, que é suposto ser o trinco, e ele consegue arrancar com a bola, passar por toda a gente e chegar lá à frente e fazer uma assistência. Daí eu dizer que, e vamos falar um bocadinho sobre isso se vocês não se importarem, eu gostava de saber a vossa opinião. O Palhinha jogar hoje, mais do que em qualquer outro jogo, era essencial e pode ser aquele momento-chave para a seleção portuguesa, porque eu acho que ele ganharia o lugar. E vocês sabem que eu gosto do Danilo. Porque naquela tática, o Palhinha está habituado no Sporting a correr todo o meio campo. O Palhinha consegue ser o jogador sozinho ali, dando ao Renato e ao Moutinho, ou seja quem for, que eu acho que o Bruno podia perfeitamente fazer isso,
dar ao Renato e ao Moutinho a capacidade para subirem a linha de pressão sobre o Kanté e o Pogba, não necessariamente numa marcação individual, mas cortando o espaço que eles têm, os dois ao mesmo tempo, e depois teres o Palhinha que consegue chegar a todo lado. Não é por nada, mas eu acho que... Varre. Atenção, eu concordo inteiramente contigo, mas eu acho que já estás a adiantar ao tema das fantasias de cada um. Está, obrigado. Sim. Ele literalmente ontem treinou com esse 11. Então vamos dar aqui um passo atrás. Já falamos a fundo sobre a França. Quero fazer aqui uma pergunta. Vou fazer aqui esta pergunta ao Miguel por uma razão, porque há um bocadinho falou sobre achar mal o Bruno Fernandes sair. Carlinhos, tu concordaste com a ideia que anda a ser treinada do Renato, do Moutinho e do Palhinha para o meio campo de hoje. E a razão por qual estou a perguntar isto, Miguel, é o José Mourinho, enquanto pundit de Sky Sport, salvo erro, disse mesmo que Portugal está preocupado com Portugal e que Portugal tem muita qualidade, mas precisa jogar com 10 jogadores. E disse que o Bruno Fernandes foi menos um dos últimos 2 jogos. Já são... E e acho que é inegável, todos nós falamos com desaparecido está o Bruno Fernandes, e tu achas, e aqui para ti, Miguel, é bastante linear, que é, achas que o Mourinho, achas que a ideia é dar razão ao Mourinho tirando o Bruno Fernandes, ou dar razão ao Mourinho pondo o Bruno Fernandes dizendo ou jogas bem ou não vais jogar mais para o resto do europeu? Ainda bem que me pôs essa pergunta a mim. 2 coisas. Primeiro, se o Mourinho fosse nosso selecionador, connosco a passarmos, mesmo perdendo por 2 golos de diferença, tu não tinhas 10 jogadores, tu tinhas 11 defesas. Ou 11 guarda-redes, não tenho bem a certeza, ou um ou outro. Sim. E eu acho que ninguém pode desmentir isto. Portanto, não deixa de ser engraçado o Mourinho agora estar nessa posição de pundit a dizer uma coisa dessas. Segundo, aliás, afinal tenho 3 coisas para dizer. Segundo, o Mourinho ainda anda com o Bruno Fernandes entalado desde que ele se tornou o melhor jogador da Premier League e pronto, e toda a gente sabe que ele passou o ano todo a cascar no Bruno por só marcar golos de penalti e foi claramente um dos 3 melhores jogadores da Premier League este ano. Eu não tenho essa ideia do Mourinho a cascar no Bruno Fernandes, por acaso, mas... O Mourinho a prestar atenção. Não estavas a prestar atenção. Quase todos os fins de semana. Eu acho que isso era mais aquelas estratégias de Mourinho para criar ali atrito no United. Porque... Não é. O Mourinho cada vez menos é estratégia e cada vez mais é ressabiança. E esse é o ponto. Eu acho que o Mourinho só aproveitou o pretexto. Eu acho que ele sempre foi só ressabiança. Aproveitou o pretexto para me dar mais uma facada no Bruno Fernandes. Em terceiro lugar, é assim, podem achar que eu estou com a cassete encravada, mas ainda ninguém me desmentiu aquilo que eu tenho dito sempre que falamos deste tema, que é o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva não estão a jogar bem nenhum dos dois. Primeiro, não têm bola. Segundo, porque a bola não chega lá em condições. E terceiro, porque está ligado com a construção do meio campo mais recuado de Portugal. Portanto, dito isto, se de facto jogar Renato Sanches a titular, e basta essa alteração, e eu tenho a certeza absoluta que tanto o Bruno Fernandes como o Bernardo Silva vão jogar muito melhor e ter muito mais bola. Então, se o meio campo for aquele que alegadamente se supõe que é Palhinha, ou Danilo, mas Palhinha, Renato Sanches e Moutinho, eu até punho o Bruno Fernandes na esquerda e eventualmente o Bernardo na direita, apesar de eu mais depressa tiraria o Bernardo do que o Bruno, obviamente, mas seja como for, com Palhinha, João Moutinho e Renato, eu tenho a certeza absoluta que o Bruno Fernandes ia fazer um jogão. Eu honestamente, aliás, já agora deixa-me só entrar aqui um bocadinho na minha fantasia, nós só precisamos de não perder por 2 golos. Ok, então vamos ter os 4 defesas e os 3 jogadores do meio campo bem fechados e bem trancados ali na defesa, e deem liberdade ao Ronaldo, ao Jota e ao Bruno Fernandes, era o que eu faria, para fazer o que quiserem, estarem completamente soltos lá à frente. E o Renato Sanches a correr que nem um louco, para trás e para a frente, e o Moutinho e o Palhinha a darem-lhe estabilidade. Honestamente, eu acho que isso ia correr bem. Mas pronto, acerca do Bruno Fernandes é isto. Não tiraria o Bruno Fernandes por nada deste mundo, e dizer que o Bruno Fernandes está a jogar mal, que é um facto que individualmente ele não tem feito nada, praticamente, mas essa é não saber ver o jogo. É um bom ponto. Carlinhos, faço também uma pergunta: dás razão ao Mourinho tirando ou deixando o Bruno Fernandes em campo?
Para começar, como tu sabes, e quero dizer isto a toda a gente o mais vezes possível, eu nunca dou razão ao Mourinho, porque o Mourinho é um monte de lixo. Fora isso, onde é que já se viu o Mourinho ter um ressabianço pessoal com o jogador? Por amor de Deus, claro que não, nunca. Alguma vez o Mourinho faria isso? Não, e vá lá que a seleção não é treinada pelo selecionador de sub-21. Isso não, camisolas rasgadas no mínimo. O Mourinho rasgar t-shirts para os programas da Sky Sports e não sei o quê. Exatamente, com o número 23. Não, voltando, falando mais a sério. O Mourinho, na sua análise, há claramente aquilo que há sempre com o Mourinho, e agora estou a falar a sério, que é ele pega de ponta com determinadas coisas, nem é necessariamente com jogadores, neste caso é com um jogador, e basta ver ele a falar sobre o Bruno Fernandes para perceber que, a não ser que o Bruno Fernandes marcasse 5 golos num jogo, ele ia arranjar maneira de dizer que o Bruno Fernandes tinha feito qualquer coisa mal, ou que tinha sido tudo remates de longe, ou não sei, ele inventava alguma coisa para dizer. Mas posto isto, há verdade na crítica do Mourinho, como há verdade na nossa crítica e em tudo o que nós temos dito. O nosso meio-campo não estava a funcionar e não está a funcionar. Acho que o Fernandes é parte desse meio-campo. Obviamente. E acho que o Miguel, eu dou mais razão ao Miguel do que ao Mourinho, também não é difícil. Acho que o Miguel está muito mais a perceber o que está a acontecer do que o Mourinho, curiosamente, porque o problema tem a ver com a estrutura do meio-campo de Portugal. E vocês sabem que eu critiquei o Bruno Fernandes um bocadinho, a conversa até partiu daí, eu disse que o Bruno Fernandes não apareceu o suficiente, o Miguel levantou esse ponto, e desde que o Miguel levantou esse ponto eu prestei mais atenção com isso em mente. E é absolutamente verdade, ele está fora de posição, recebe pouca bola e estás a tirar o Bruno Fernandes do sítio onde ele joga melhor. E depois criticas o jogador por ele não fazer o que é suposto. O Bruno Fernandes não pode fazer aquele trabalho. Então posso pegar nisso a dizer, posso fazer mais uma pergunta só, que é muito simples, que é, para mim é um clássico, eu adoro fazer essa pergunta. Tens Lampard e Gerrard como opções no meio campo, metes os dois a titular ou não? Meto, nós tivemos essa conversa na altura. Quando tens o Lampard e o Gerrard, arranjas uma maneira, mudas a tática se for preciso. Não resultou, mas não resultou. Mas eles nunca mudaram a tática. Tu metes ou não? Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa, antes que eu me esqueça. Ainda acerca do Bruno Fernandes, é que há outro ponto, é que se o jogador-chave da França, enfim, não pondo aqui a questão do jogador mais desequilibrador ser o Mbappé e mais perigoso para a baliza portuguesa, claro que é o Mbappé, pronto, mas o jogador, a peça-chave da França ser o Pogba, o Bruno Fernandes é mais uma arma que pode ser usada, porque joga com ele, nem que seja isso, sabe perfeitamente. Não só joga com ele, como o ressurgimento do Pogba está intimamente ligado com construir meio campo com o Bruno Fernandes. Tirar o Bruno Fernandes especificamente neste jogo, partindo das pessoas que o Pogba joga, é o maior disparate possível imaginar. Concordo. O problema é que não me admira que isso aconteça. Ok. Não, e parece unânime que vai acontecer. Portanto, ou ele surpreenderá pondo de repente, e aquele treino de ontem foi tudo para enganar, ou vai sair, e parece mal. Carlinhos, há bocadinho interrompi o teu raciocínio, peço desculpa, podes retomá-lo se quiseres. Não faz mal, para dizer a verdade já não me lembro, também o bem, interessante. Estavas a perguntar do Gerrard e do Lampard. Não, antes disso, do Gerrard e Lampard. Mas deixa-me, o Gerrard e Lampard é uma boa ponte para o que eu ia dizer. A questão é que eles nunca... Já agora, eu quando digo Gerrard e Lampard em relação a Portugal, para mim é Bruno e Bernardo. Eu percebi. Okay. Imagina que sim. Imagina que estavas a falar do Bruno e do Bernardo. Para começar, eu acho que não te querendo criticar, não me parece uma boa comparação, porque acho que não é... Há uma grande diferença entre estares a falar de dois jogadores que jogam sem ser os dois posicionados, dois médios centro, porque quando tens dois médios centro que são parecidos e depois não consegues pôr outro que recupera a bola melhor, tens um problema. E foi isso que aconteceu. Nós em Portugal não falamos sobre isso. O Bruno e o Bernardo têm sempre alguém atrás que vai fazer o trabalho por eles. E o Bernardo joga sobretudo à direita, o Bruno sobretudo no meio. E o Bruno pode ser meio e o Bernardo partir da direita. Mas, pegando e para quem não percebe, vão ver a seleção inglesa que tinha Gerrard e Lampard, que foram dois dos melhores médios centros da história do futebol. Dos melhores, não estou a dizer que são os melhores, mas são dois dos melhores. Há grandes jogadores, grandes médios goleadores que conseguiam, na sua equipa, ser absolutamente decisivos. Qual era o problema daquela seleção? Ninguém... Eles metiam-se no espaço um do outro. Havia soluções táticas, e a razão pela qual eu voltei para isto é porque então eu vou fazer a transição disto para a minha fantasia. Havia soluções táticas para jogarem com os dois. As soluções táticas passavam por mudar a estrutura da formação inglesa, que ainda por cima, por acaso, não tinha médio esquerdo. E, portanto, era muito fácil pôr 3 defesas centrais
e depois jogar com alas, a fazer a ala toda, e o Beckham, o Gerrard e o Lampard no meio. E conseguias perfeitamente fazer isso, e com os 3 defesas centrais cortavas metade do problema de não teres um gajo capaz de ser trinco, porque eles os 3 subiam à vontade. Pronto, isto é o meu sonho inglês, sempre foi, sempre me irritou nunca ter sido feito, até porque eles tinham grandes centrais, tinham uma das melhores duplas centrais do mundo com o Ferdinand e o Campbell naquela altura, era só pôr lá mais um e eles até o tinham. Estás a adorar falar de Inglaterra, mas passando isto para E Portugal... agora vou voltar para Portugal. A minha questão é, a tática deste europeu, amigos, está feito, está escrito, está visto, é com 3 defesas que se transformam em 5 defesas. Mas tu achas que era uma boa ideia mudar de tática agora? Eu estou a perguntar sinceramente. Acho genuinamente sim. Acho que teria... contra a França eu acho muito perigoso. Acho que teria sido. Ok. Pronto, agora queres dizer literalmente neste jogo contra a França, até podemos perder por 2. Não sei. Acho que devia ter sido treinado antes. Portanto, estamos num mundo de fantasia, estamos num mundo onde eu é que era o treinador e, portanto, eu já estava a treinar pelo menos, desde que começou a preparar o europeu. Mas se tivesse entrado agora... Se tivesse entrado agora, punha 3 defesas centrais hoje contra a França? Punha porque eu acho que nós estamos com um problema grave nas laterais. Tens Messi, o Danilo. Não metia fonte Pepe, Ruben Dias, não estamos a falar disso. Punha o Danilo a jogar a central, mas a jogar a central, não é começar a médio centro e recuar quando temos a bola. Não, é Danilo a jogar a central, no meio dos 2, com o Pepe de um lado e o Ruben Dias do outro. Os 3 a central, porque eu punha o Nuno Mendes, não punha eu gosto muito do Rafael Guerreiro, até punha o Rafael Guerreiro, é indiferente. Acho que quer o Rafael Guerreiro, quer o Nuno Mendes estão talhados para ser o jogador que faz a ala e não o defesa esquerdo. Acho que ambos sofrem desse mal. Ambos têm... pancada no microfone, desculpem. Ambos têm o defeito de ter têm alguns defeitos posicionais como defesa esquerda, que fica completamente compensado. São grandes jogadores a fazer a ala toda. Acho que resolvias o problema na direita, porque o Nelson Semedo, aquilo foi muito mal contra a Alemanha, foi muito, muito, muito mal. E sem Cancelo, vais pôr o Puto? Espero que sim, espero que ele seja muito bom, mas não sei. O Puto não sabe defender. Palhinha, e acho que mais me ajudas, 3 centrais, e o Palhinha jogava como médio centro, porque nós temos provas de 34 jogos no campeonato. Está bem, é no campeonato português, e eu não estou a comparar o campeonato português com o campeonato inglês ou o campeonato alemão. Mas, bem, com o alemão até comparo, só mesmo com o inglês é que não. Mas não. Isto foi uma piada. Do campeonato alemão. Eu sei. Isto foi uma piada. Não comparo com o campeonato inglês, não comparo com o campeonato alemão. Nem sequer comparo com o campeonato espanhol, que até é mais parecido, tirando tem equipas muito mais poderosas no grupo da frente. São muito mais fortes. Mas o que eu quero dizer com isto é, o Palhinha durante 34 jogos mostrou que consegue ser o único, literalmente único, porque como o João Mário fazia uma série de coisas, mas não era defender. Não era defender no sentido do médio centro defensivo, o Palhinha varria o meio campo inteiro, sozinho, e conseguia, e aguentava 90 minutos a fazer aquilo. E é isso que eu quero, é essa capacidade, porque podias pôr, então com o Renato ao lado do Palhinha, tu fazias maravilhas com aquele meio campo, e davas uma liberdade, concordo contigo, a Bruno, Bernardo, a Ronaldo, que eu acho que revolucionaria a maneira como nós jogamos. Eu vou-te ser muito sincero, essa é a minha fantasia para hoje, é que jogo Palhinha e Renato. Eu tenho a forte convicção de que se o Palhinha tivesse feito mais 1 ou 2 amigáveis pela seleção a titular, eu acho que o Fernando Santos não teria dúvidas nenhumas de que ele é o jogador ideal para a posição, porque nem o Danilo nem o William estão a conseguir ocupar, principalmente contra jogos em jogos grandes, porque contra a Hungria é verdade que aquilo resultou. E há outra coisa que eu gostava de dizer, não relacionado com o Portugal-França, mas relacionado com Portugal e com este Euro, que é, pelo que eu vi praticamente todos os jogos do Euro, 90%, e daquilo que eu vi, eu não tenho a mínima dúvida de que Portugal passaria em primeiro em praticamente todos os grupos, menos neste. Quer dizer, a verdade é essa. Itália, se calhar. A Itália e a Bélgica, possivelmente. Sim, mas e basta pegar no caso da Hungria. A Hungria empatou com a França. A Hungria jogou bem contra nós, fechados e tudo mais, mas jogou bem e não ganhou porque aquele gol estava fora de jogo. Porque eu já disse isto, se tivesse sido gol, ele já ganhava o jogo. Portanto, pondo a Hungria no outro grupo, eu tenho a certeza que a Hungria está a disputar pelo segundo lugar com a Ucrânia, que jogou muito bem, ou com a Croácia, e portanto Portugal ganhou 3-0 à Hungria.
E isto para dizer que, ok, calma, que é o que foi que eu disse logo no início, calma, Portugal não está assim tão mal. Sim. O jogo contra a Alemanha, vamos lá ser sinceros, Portugal ganhou na sua história inteira 2 vezes a Alemanha, sendo que a última das quais foi há 21 anos, em que jogámos com a equipa B e o Sérgio Conceição decidiu marcar 3 golos. Quer dizer, é tudo surreal, mas de facto Portugal não está assim tão mal e seja lá qual for a tática que o Fernando Santos vá pôr, eu acredito que vamos passar e que conseguimos. Olha, nem que seja com a derrota, e digo-te uma coisa: se houve bom presságio de passar a fase de grupos com 3 pontos, foi há 5 anos atrás. Okay, interessante. Quero falar sobre isso. Vamos ter que agora fazer aqui fantasia e depois podes falar sobre isso, Carlinhos, que é o seguinte. Então, Carlinhos, na tua fantasia, o teu 11 ideal para ti seria Patrício, 3 centrais com Danilo, Pepe e Ruben Dias, Nelson Semedo à direita ou Diogo Dalot, na esquerda no menos ao Rafael Guerreiro, qualquer um deles te servia, e depois o meio campo, 2 no meio campo central, para ti seriam Palhinha e Renato Sanches, é isso? Sim, exatamente. E depois Ronaldo, Bernardo e Bruno tirava Jota da equipa, é isso? Sim, no mundo ideal, eu treinava o Bernardo para fazer o lado direito todo, mas sim. Olá, Jorge Jesus, muito bem. Exato, sim. E o Bernardo saía da seleção, nunca mais me queria ver à frente porque eu queria para o lateral. Sim. Sim, verdade. Agora a minha fantasia. Obrigado. Fantasia mesmo, e não é aquilo que eu acho que vai acontecer de todo, mas sim, fantasia total. Eu gostava mesmo de ver, até podia ser a tática dos últimos 2 jogos. Agora punha Nuno Mendes a titular, sem dúvida nenhuma, neste momento. Então a defesa esquerda. Atenção, eu gosto muito de Rafael Guerreiro e eu sou dos que acham que ele está a cumprir, está a jogar bem, apesar de algumas falhas, claro. Mas pronto, Nuno Mendes a titular. Nelson Semedo não punha o Dalot nem Cavaca Tussa, porque o Dalot, para já eu nem acho o Dalot assim tão bom em geral. Segundo, ele, como o Pedro disse muito bem, praticamente não sabe defender. É uma espécie de João Pereira, mas com 1,80 m, pronto. E depois, sinceramente, Ruben Dias é indiscutível, mesmo com o cartão amarelo colocá-lo em risco, mas Ruben Dias, e depois eu até poria o José Fonte, sinceramente. Fez uma época inacreditável, fez uma época bem melhor na minha opinião. Eu adoro Fonte. Este ano. Ambos precisam de ser substituídos por alguém melhor, mas ainda não temos. E depois, meio campo, partindo dos que é a mesma tática, meio campo eu punha Palhinha, Renato e Bruno Fernandes. Mas sem dúvida nenhuma, o Bruno Fernandes mais recuado, é verdade que não ia ser tão perigoso lá à frente, porque o Bruno Fernandes é um goleador, é uma espécie de Lampard, não é? Mas pôr o Bruno Fernandes neste meio campo ia fazê-lo ter muito mais jogo. E o Bruno Fernandes precisa, aliás, Portugal precisa do Bruno Fernandes com bola. Ponto. Estou-me nas tintas se é ao pé da grande área, ou se é da grande área ofensiva ou se é da defensiva. Eu quero é ver o Bruno Fernandes com bola. Concordo. E depois, Jota, Ronaldo e Bernardo. Nem precisava de mudar isso. Sim, eu adoro toda a equipa que tu puseste. Adorava que o Cancelo não tivesse ficado doente e não tivesse de ficar fora do europeu. Eu acho que já disse isto aqui, volto a dizer, o Cancelo, se estivesse no europeu, acabava no banco. Não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida que com o que aconteceu contra a Alemanha, o Cancelo hoje era titular. Sim. Tenho a certeza que o Cancelo começava a titular e a seguir ao jogo da Hungria, ou mesmo contra a Alemanha, o Gosens ia fazer pior ao Cancelo do que o Nelson Semedo. Fazia. O Cancelo também não sabe defender. O Cancelo passou grande parte da época a jogar como interior. É por causa do Guardiola. Taticamente é um jogador muito mais evoluído. Taticamente é um jogador muito mais evoluído. Posicionar-se-ia melhor. Mas isso acaba por ser um bocadinho irrelevante. É irrelevante, sim, ele não está lá. Continua. Bem, vou dar o meu já agora, só por curiosidade. Eu jogava num 4-3-3 mais clássico, com um médio defensivo. Jogava com a defesa como tenho jogado agora, deixava o Rafael Guerreiro, mas o Nuno Mendes também podia ir para lá. Jogava com o Palhinha a trinco, jogava com o Bernardo e Bruno a médios centros, jogava com o Félix, o Jota e o Ronaldo à frente. Não punhas o Renato Sanches?
Não como titular, não no 11 ideal. Okay, Eu sei que contra a França seria impossível jogar assim, sobretudo. Mas sim, assumia o jogo, pressionava alto, rebentava os jogadores e punha, temos craques no banco para entrar e para jogar. Temos André Silva, temos Renato Sanches, temos o próprio Rafa, é um jogador que pela velocidade traz muito à equipa. Rafa é suplente, super suplente, lá está. E por isso acredito que se assumíssemos o jogo e cometêssemos, mesmo que se cometêssemos erros, íamos conseguir compensar. Acho que a única coisa que falta a Portugal, e isto digo mais em relação à tua equipa, Carlinhos, é para jogar com 3 centrais precisas ter um central muito rápido. Ao teres Danilo, Rúben Dias e Pepe, falta de velocidade. O Pepe é o mais rápido, o Pepe talento. Miguel, sim. Deixa-me só dizer uma coisa, porque eu acho que é importante neste episódio sublinhar uma coisa que o Carlinhos nos disse no episódio anterior, ou se não foi no anterior, foi há 2, que é para este jogo que se tenha bem presente o quão importante é de facto nós aproveitarmos um Ronaldo na fase em que está, na forma em que está e neste momento em que realmente cada vez mais é um privilégio poder partilhar o Ronaldo na nossa seleção. Sem dúvida. Sem dúvida. Bem, é tudo por hoje, já não temos assim mais tempo. Diz. Desculpa, antes de ir, eu gostava de saber da vossa parte isto e quero dizer eu. Primeiro, o plano, e eu não quero falar sobre os oitavos de final, mas é importante só para Portugal, o plano mudou muito. Ficar em terceiro lugar no nosso grupo neste momento é muito mau. É muito melhor do que não passar, mas passar em terceiro lugar neste grupo neste momento vais malhar com a Bélgica. E se não for com a Bélgica, agora não me lembro quem são os outros, mas também é Devo dizer-te que, sinceramente, fora a Itália, já jogámos contra as 2 melhores seleções do Euro. Sim, claro, mas eu já agora preferia não jogar contra a Bélgica logo nos oitavos. Só naquela. Mas eu estou a dizer isto, mas espera, porque eu estou a dizer isto por causa da França. Esta conversa tem a ver com a França. A França não vai querer ficar em terceiro lugar. E a França pode ficar em terceiro lugar. A França se perde hoje e a Alemanha ganha. A França passa, é verdade, já passou, mas passa em terceiro. Eu duvido que o Deschamps esteja sequer a ponderar a possibilidade disto ser algo que ele quer que aconteça. Portanto, eu não acredito que eles façam alterações. Ou pelo menos profundas. Acho que farão uma. Acho que Portugal vai jogar. Acho que o treino de ontem, porque nós não chegámos a dizer isto, acho que Portugal vai jogar. Infelizmente com o Danilo, e ficarei muito feliz se for o Palhinha, mas acho que vai ser Danilo, Renato Sanches e Moutinho, e depois Jota, Bernardo e Ronaldo. Miguel, 20 segundos para argumento final. Não, o argumento final que seja aquilo que eu disse do Ronaldo, e vamos a isso. Eu sinceramente pensar nos oitavos e sobre qual é que é o mais conveniente. Eu percebo o teu ponto, Carlinhos, e concordo contigo, mas sinceramente eu só quero lá chegar. Portanto, sim. Muito bem, estamos juntos. Qualquer é muito diferente. Estamos juntos nessa crença, vamos acreditar. Estamos algo negativo da forma como estamos a encarar o jogo, mas acreditamos na nossa seleção, acreditamos que podemos ganhar, empatar e sobretudo acreditamos que podemos passar, que é o mais importante. Não está fácil, mas vamos conseguir. Foi uma das coisas que ouviram hoje, outra coisa que ouviram hoje e que fique dito, nós os 3 sabemos mais que o José Mourinho. Muito obrigado por terem vindo e pronto. Voltaremos a falar, se tudo correr bem com Portugal nos oitavos. Um abraço, até à próxima. Obrigado.